Atenção! Vai começar agora uma teleaula de Relações Humanas, do curso Profissionalizante. E aí, Tito, tudo bom? Opa, abre intervalo, pode estar. E aí, tudo bom? Eu fui agora numa dinâmica de grupo, numa vaga para engenheiro, não consegui passar, meu currículo era melhor que os concorrentes. Pô, cara, mas se bem que não é só isso, além da parte técnica, você tem que se preocupar também com aquela questão de relações interpessoais. Você está certo, Tito, até porque hoje em dia as empresas estão procurando um funcionário que sabe lidar com o trabalho em equipe. Será? Mas será que sempre foi assim? É isso mesmo, Aderbal. A evolução da humanidade desde o clã do homem das cavernas, pelo feudalismo e para o capitalismo, reflete a evolução das nossas interligações, a nossa interdependência. E de acordo com essas mudanças, a maneira como negociamos e trocamos bens e serviços também evoluiu para refletir o tempo e as suas características. Nos tempos pré-históricos, os humanos viviam em clãs. Então vieram aldeias, cidades e finalmente os estados. Durante dezenas de milhares de anos, as pessoas trabalharam para proverem para si mesmas, seus familiares e as pessoas perto delas. Mas à medida que o comércio internacional evoluiu, nações desenvolvidas começaram a conquistar as subdesenvolvidas e a descobrir novas terras. Já na Revolução Industrial, esta promoveu a urbanização e tornou as conexões entre as pessoas muito mais apertadas. Os Estados Unidos viviam época de glória com o American Way of Life, até que, em 1929, devido à Grande Depressão causada pela superprodução americana, o governo percebeu que era preciso buscar cada vez mais a eficiência nas organizações. Essa crise mundial provocou indiretamente uma reelaboração de conceitos e uma reavaliação dos princípios clássicos de administração até então aceitos, apesar de seu caráter dogmático e prescritivo. As diferenças entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas são marcantes. Enquanto a primeira é individualista e prevê apenas a preocupação com a produção, a segunda enfatiza o grupo e a autonomia do operário, relacionando a produtividade à satisfação pessoal. A abordagem humanística ocorre com o aparecimento da teoria das relações humanas nos Estados Unidos, a partir da década de 1930. Essa teoria surgiu graças ao desenvolvimento das ciências sociais, notadamente a psicologia e, em particular, a psicologia do trabalho. Entendeu, Aderbal? Ah, entendi. Mas por que as empresas estão dando tanta importância para isso hoje em dia? Boa pergunta, Aderbal. Bom dia, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Claro, Você acha importante as empresas promoverem relações humanas entre os funcionários? com certeza. Eu acho muito importante, porque as pessoas não se preocupam hoje em dia somente com o valor financeiro. Elas se preocupam também com as relações sociais dentro da empresa, ou seja, interpessoais no caso. Então, tudo está ligado ao bem-estar no trabalho, que isso aumenta a produtividade, com isso aumentando a lucratividade da empresa, resumindo, é extremamente importante. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu posso entrevistar o senhor? Claro. Tenho uma pergunta para fazer sobre relações humanas. E você acha que a empresa ela pode aumentar a sua produtividade fazendo políticas de relações humanas? Com certeza, algumas políticas humanas são agentes motivadores para os funcionários da empresa. No caso dessa empresa aqui, por exemplo, nós temos 2 dias de folga por ano. E nesses dias de folga, os funcionários podem realizar atividades interativas entre si, trazer a própria família, ou então fazer até doações para entidades fora do ambiente de trabalho. Acredito que essa promoção, esse programa é fundamental para o bom desempenho interpessoal. Muito obrigado. A abordagem humanística, na verdade, foi antecipada pelas teorias transitivas. Embora a rigor não houvesse consolidado uma corrente e não dispusesse de uma conexão teórica,
alguns atores podem ter colocados nessas zonas de transição, como eles: Hugo Munsterberg, Ordway Ted, Mary Parker e Chester Barnett. Porém, o pensador mais famoso foi Elton Mayo, que propôs a experiência de Hawthorne, onde ele dividiu os trabalhadores de indústria de componentes eletrônicos, formando grupos de estudo submetidos a diferentes condições ambientais e comportamentais. No final desse experimento, ele pôde observar o tamanho da influência das relações humanas na produtividade da empresa e satisfação dos funcionários. O nível de produção é resultado da integração social, como foi exemplificado na segunda fase do experimento, onde um grupo de funcionárias foram submetidas a condições diferentes de trabalho, que reforçavam a interação entre elas. Elas trabalharam em ambiente amistoso e sem pressões, onde podiam conversar. Elas se tornaram equipe e compartilharam objetivos comuns, como o de aumentar o ritmo de produção. Outro exemplo dos estudos humanísticos foi uma pesquisa em indústria têxtil com elevadíssima rotatividade de pessoal, ao redor de 250% ao ano, em que havia tentado inutilmente vários esquemas de incentivos salariais. Mayo introduziu então o intervalo de descanso. Delegou aos operários a decisão sobre os horários de produção e contratou uma enfermeira. Em pouco tempo, emergiu um espírito de equipe, a produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. Kurt Lewin, ele foi o principal inspirador dos autores da Escola de Relações Humanas. A pesquisa de Lewin fundamentou na motivação do ser humano, ou seja, como é que o ser humano se motiva para suprir suas necessidades. Para Lewin, o comportamento humano ele independia do seu futuro ou do seu passado. Ele buscava entender somente o presente, ou seja, como a pessoa estava dentro da sua empresa, certo? Tanto é que ele criou uma equação em que o comportamento humano era a função da pessoa e do meio ambiente em que ela está, certo? E quais são essas necessidades? A primeira necessidade, que é a necessidade mais básica do ser humano, é a necessidade fisiológica, que é de alimentação, de moradia, que praticamente todos os animais e seres humanos têm. Essa necessidade, a depender de como ela se dê, ela pode ser que ela nem afete o comportamento do ser humano. As necessidades psicológicas são as necessidades secundárias, ou seja, que são exclusivas dos seres humanos. Essas necessidades elas são adquiridas ao longo da sua vida. Dentro dessas necessidades psicológicas, existe a segurança íntima, que é a necessidade de você de ter um teto, de ter um abrigo, de se defender. Tem a necessidade de participação, que é a necessidade de se interagir com um grupo. A necessidade de autoconfiança, que é a capacidade de você se avaliar ao longo da sua vida. E a necessidade de afeição, que é a necessidade de você dar e receber afeto, certo? A terceira é a necessidade de autorrealização. Essa necessidade é um pouco mais difícil de alcançar, porque o ser humano ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, ele sempre está buscando. Quando ele dá-se por satisfeito em alguma coisa, ele automaticamente procura outra coisa para suprir, entendeu? Sempre está querendo se renovar. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que a influência das relações humanas nas empresas se mostraram essenciais, aumentando a produtividade da empresa através da satisfação de seus funcionários. Vimos também os principais pensadores que ajudaram no desenvolvimento das teorias de relações humanas que temos hoje.